Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Foco no Fato. Hoje a gente vai mergulhar num dos casos mais importantes da política brasileira atual, o julgamento do governador do Rio, Cláudio Castro, lá no Tribunal Superior Eleitoral. Já tem um voto pela cassação na mesa e nós vamos detalhar ponto por ponto o que sustenta essa acusação tão grave de abuso de poder. Para a gente entender direitinho essa história, nós dividimos nossa análise em 6 partes. Vamos começar com o voto pela cassação, depois vamos passar pelo decreto, que é considerado a peça-chave, a famosa folha secreta, o esquema de pagamento com dinheiro vivo, a explosão de verbas e, por fim, vamos ver como anda o julgamento e o que vem pela frente. Vamos lá! Então, o que deu o pontapé inicial em toda essa discussão foi o voto da ministra Isabel Galeotti. Ela foi bem direta. Votou pela cassação do mandato do governador Cláudio Castro e do vice dele. E o motivo? Abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022. Mas afinal, o que é esse tal de abuso de poder nesse caso? Basicamente, a acusação diz que a estrutura do governo do Rio de Janeiro, junto com uma quantidade enorme de dinheiro público, teria sido usada para criar uma vantagem injusta para a campanha de reeleição do Castro. A ideia é que isso teria desequilibrado completamente a disputa eleitoral. Certo, mas como tudo isso teria começado? De acordo com a acusação, o ponto de partida, a origem de tudo, foi um decreto assinado pelo próprio governador em março de 2022. Isso há pouquíssimos meses da eleição. E olha só, esse decreto mudou radicalmente o que o CEPERJ, que é o Centro de Estatísticas do Estado, podia fazer. Ele passou a poder executar projetos sociais. O problema, segundo a acusação, é que uma mudança desse tamanho, que envolvia muito mais gastos, não poderia ser feita por um simples decreto. Precisaria de uma lei aprovada pelos deputados. E no voto da ministra Galeotti, essa assinatura não foi um ato administrativo qualquer, não. Para ela, essa foi a prova da chancela, ou seja, do aval e da intervenção direta do governador no que seria o começo de todo o esquema. Agora vamos para o segundo ponto, que é bem pesado, a chamada folha secreta. A acusação sustenta que o dinheiro público, vindo do CEPERJ e também da UERJ, foi usado para criar uma folha de pagamento paralela, fora dos controles oficiais. E quem é que estava nessa folha de pagamento? Segundo o que testemunhas disseram no processo, não eram servidores públicos comuns. Eram, na verdade, pessoas contratadas especificamente para trabalhar como cabos eleitorais. Elas seriam obrigadas a ir em eventos, distribuir panfletos e fazer campanha aberta para o governador e seus aliados. E a gente está falando de muito, mas muito dinheiro. De acordo com o Ministério Público, o valor total que foi para essas instituições ali, bem pertinho da campanha, ultrapassou a casa dos 500 milhões de reais. É um volume de recursos que, na visão da acusação, desequilibra qualquer disputa eleitoral. Isso tudo nos leva direto para o terceiro pilar: como esse dinheiro era distribuído. A resposta, segundo o voto da ministra, seria um esquema de pagamento em dinheiro vivo, feito exatamente para driblar a fiscalização e qualquer tipo de transparência. O mecanismo era bem direto. As pessoas eram contratadas sem nenhum critério transparente, recebiam o pagamento com saques em dinheiro, na boca do caixa, e não tinham contra-cheque, nada. Essa operação toda foi tão suspeita que chegou a acender alertas no próprio banco e levantou a suspeita de existirem até funcionários fantasmas. Agora a gente chega ao quarto e talvez mais impactante ponto da acusação, a explosão de verbas no CEPERJ. Quando a gente compara os números do orçamento de um ano para o outro, a coisa fica bem clara. Para a gente ter uma ideia, em 2021, o CEPERJ movimentou cerca de 127 milhões de reais. Já em 2022, o ano da eleição, o orçamento deu um salto gigantesco para 460 milhões. É um aumento de quase 4 vezes em apenas um ano. E claro, esse dinheiro todo se traduziu em contratações. No comecinho de 2022, a folha de pagamento do CEPERJ chegou a ter, pasmem, 27 mil pessoas. A acusação faz uma ligação direta entre o aumento absurdo de recursos e o aumento massivo de pessoal contratado justamente no ano da eleição. Para a ministra Galeotti, isso não tem nada de coincidência. No voto dela, ela foi enfática ao dizer que essa sequência de atos revela um planejamento orientado para a obtenção de vantagens eleitorais ilícitas, ou seja, uma estratégia montada. Bom, depois de passar por todos os pilares da acusação, fica a pergunta: e agora? O que acontece? Pois é, o julgamento ainda não acabou e a defesa do governador, claro, tem seus próprios argumentos.
No momento, o placar está 1-0 pela cassação. Acontece que o ministro Antônio Carlos Ferreira pediu vistas, que é basicamente mais tempo para estudar o processo. E isso paralisou tudo. A previsão é que o julgamento só seja retomado no início de 2026. Enquanto o julgamento não é retomado, a batalha de argumentos continua. De um lado, a acusação fala em uso planejado da máquina pública, com envolvimento direto do governador. Do outro, a defesa diz que ele não pode ser responsabilizado por irregularidades pontuais. O advogado de Castro chegou a fazer uma comparação, dizendo que seria como culpar o presidente de um tribunal pela multa de trânsito de um motorista. Com o caso parado até 2026, fica uma reflexão no ar para todos nós, né? Independentemente de qual vai ser o resultado final, a grande questão que permanece é qual o impacto que um suposto esquema de desvio de tanto dinheiro público tem para a integridade das eleições e para a saúde da nossa democracia. A gente agradece demais a companhia de todo mundo que ficou com a gente até aqui, nessa análise de um caso tão complexo e importante. Se esse conteúdo ajudou a esclarecer os fatos e a entender melhor a situação, não esquece de deixar sua curtida, comentar o que achou e, o mais importante, se inscrever aqui no canal Lula, Foco no Fato, para não perder as nossas próximas análises. E fiquem ligados, tem vídeo novo por aqui todos os dias e as nossas lives no YouTube acontecem sempre às terças, quintas e domingos. A participação de vocês é fundamental para o nosso debate. E para a gente continuar trazendo esse jornalismo independente e aprofundado, a gente conta muito com seu apoio. Se puder, considere contribuir. O nosso Pix é canalfoconofato@gmail.com. Até a próxima, pessoal!